Nós vamos começar aí, antes de as explicações, com um vídeo, referenciando aí o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que é o número 8, que fala aí sobre trabalho decente e crescimento econômico do IBGE Explica. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento, o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS 8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim, o emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tenha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças, participam de trabalho perigoso, e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o Objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então, interessante o vídeo, porque retrata, claramente, o que acontece em muitos países do mundo afora, A questão aí do trabalho, ainda ter esse trabalho, escravizado, Alex? Hoje em dia, falando do século XXI, você ter crianças trabalhando, lógico, tem exceções, Por exemplo, numa área rural, a criança ajudar a família, de uma certa idade, é lógico, não crianças pequenas, mas ajudar aí nos seus trabalhos aí rurais, tal, plantação, essas coisas que ainda se tem aí em muitas regiões do Brasil e em outros países. Mas aquele trabalho forçado, como acontecia na primeira Revolução Industrial, que as crianças iam trabalhar nas fábricas, parece que ainda tem, em certa parte, algumas características dessas. Até empresas multinacionais aí foram condenadas por utilizar aí trabalho infantil há pouco tempo atrás, umas 2 décadas atrás, teve aí casos de empresas que foram condenadas aí. Quer falar alguma coisa sobre isso, Alex? Você que... Lembrando que os trabalhadores estão protegidos pelas leis trabalhistas dos seus países e esse objetivo de desenvolvimento sustentável ele foi criado justamente para promover o trabalho decente para a população de todos os países. Mas é uma luta que precisa ser
empreendida e encampada para que deixe de existir trabalho escravo, que existe até hoje, e para que os trabalhadores tenham condições decentes de trabalho. Infelizmente, em alguns locais, até aqui mesmo no Brasil, nem sempre a gente vê essas condições adequadas de trabalho para toda a população. Exatamente. E, logicamente, e tem essa questão econômica, né? A sociedade, né, tem lá, né, os seus padrões econômicos, né? Então, as populações que trabalham recebem um retorno financeiro protegido aí pelas leis trabalhistas, como o Alex comentou, e ele se torna aí o mercado consumidor e favorece a economia do país. É um efeito dominó econômico que a gente tem aí, tá certo? Por isso que é a relação aí do trabalho decente e o crescimento econômico. E quando fala em crescimento econômico, a gente está falando também principalmente dos países emergentes e dos países em desenvolvimento, que tem, né, uma distância muito elevada dos países desenvolvidos nessa relação de trabalho e crescimento econômico. E para falar desses países emergentes e países em desenvolvimento, vamos aí acompanhar um mapa para a gente observar, né, como está lá, né, distribuído no nosso planeta, os países que são em desenvolvimento, né, que está aí os países na sua maioria, né, os países em verde, né, e aqueles países lá recentemente industrializados, né, que são os países emergentes, né, por eles terem indústrias, mesmo que são indústrias transnacionais, aquelas indústrias estrangeiras, estão aí nos países em azul, né? Então aparece o México, né, e o Brasil destacado aí na América, né? E nós temos a África do Sul, né, o país da África do Sul na região da África, e nós temos a China, a Índia, a Indonésia, que são aqueles países da Ásia que eram denominados de tigres asiáticos, novos tigres asiáticos. Então esses países que tinham lá, né, eles eram conhecidos aí como países recentemente industrializados, né, com uma situação de industrialização de transnacionais, lógico, eles vão se evoluindo, tecnologia se evoluindo, eles acabam se diferenciando desses países que a gente fala países em desenvolvimento, né? Porque não custa sempre lembrar, né? A gente tinha uma divisão no Brasil, no mundo, né, que se falava lá países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. E subdesenvolvidos eram mais de 75% dos países eram considerados subdesenvolvidos pelas suas características econômicas, né? E aí, logicamente, com o passar do tempo, né, se deixou de falar isso, né, que era até uma forma pejorativa, preconceituosa, né, de se relacionar aos países, e aí, logicamente, se tornou esses países subdesenvolvidos em países ou recentemente industrializados, ou países emergentes, ou países em desenvolvimento, né, que a base econômica desses países em desenvolvimento é o setor primário, né, principalmente agricultura, pecuária e o extrativismo, tá certo? Mas a gente viu no mapa que grande parte dos países do mundo estão nessa situação, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, para a gente observar também uma outra distribuição. Aí eu coloquei para vocês, né, somente os países que são considerados aí recentemente industrializados. Quando fala recentemente industrializados, eles têm nessa denominação a partir do início da década de 1990, que é quando se transforma aí essas características, se diferencia essas características. E a gente observa que são poucos os países que estão aí distribuídos pelo mundo. Aí a gente viu os que estavam em azul e aí em vermelho para dar um destaque, né? Então a gente vê que uma minoria, como da mesma forma dos países desenvolvidos, tem indústrias no mundo. Então é bem, né, assim, se tem fatores locacionais que fazem com que, né, a partir lá da década de 1940, 1950, essas indústrias que vêm aí dos países, na época denominados países ricos, né, levassem a sua parte de produção para esses países, principalmente por causa da mão de obra barata, que é um fator locacional importante da época, que tem a questão aí da matéria-prima, né, tem a questão aí dos incentivos fiscais, são todos aí denominados fatores locacionais para atrair esse tipo de indústria e, logicamente, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Você está meio agitado aí, você quer falar alguma coisa, né, Alex? O que você quer falar aí nesse ponto aí? Ficou agitado, quer falar? Não, só pontuar que o Brasil ele faz parte dos países em desenvolvimento industrializados, de industrialização recente.
tá? Para a gente localizar aí o nosso país. Isso, tá lá em vermelhão. Nesse aspecto. Exatamente, né? Vendo lá no mapa de novo, aí nós vemos lá na América, né? Estamos vendo lá o México na América do Norte e aí o Brasil na América do Sul, tá certo? Que são os países aí que se destacam como países emergentes, né? Lá na América do Norte ainda tem o Canadá e os Estados Unidos, são países desenvolvidos. Nós estamos falando de processos de indústria, tá? Então essa divisão que tem muito a ver com a questão industrial na parte econômica, né? Porque se fosse falar de IDH, de outras formas aí, de divisões aí entre países, aí teria um outro tipo de mapa, tá certo? Aí mudando um pouquinho de assunto aqui, nós vamos falar sobre os refugiados, né? Que também é um assunto importante, que é tratado aí na habilidade. Vamos lá na próxima tela, a gente vai ter aí, né, alguns dados, né? Para falar rapidamente que a aula já está acabando. 1% da população mundial está deslocada. 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição. Queria colocar esses 2 pontos aí, depois, né, depois vocês podem estar revendo aí esse gráfico, fazendo aí uma aula com os alunos, mas esses pontos graves que se tem, né, nessa questão aí, da onde está localizado esses refugiados. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos um mapa do Brasil, mostrando aí as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado, e a gente observa que Roraima, né, tem 63% das solicitações, né, porque está lá fazendo fronteira com a Venezuela, que sofreu lá e sofre ainda com problemas políticos e econômicos. Para finalizar, a gente vai ver mais um mapa rapidinho, né, que aí temos aqui um mapa que aí mostra por origem do país, né? Então nós temos aí, ó, Venezuela com 77% pedindo solicitação para o Brasil como reconhecimento desses refugiados aqui no país. Tá? Eu vou sugerir rapidinho um vídeo, né? Põe aí o vidinho aí, não, só para colocar para printar a tela do vídeo da Acnu, nós vamos passar o vídeo, é um vídeo legendado para isso, né? Printe a tela, tem esse vídeo legal, ele é legendado, mas dá para entender, de pessoas falando aí sobre refúgios, tá certo? Pessoal, infelizmente aí o tempo acabou, quero agradecer a todos, a participação de vocês aí, um forte abraço a todos, obrigado aí, professor, pela essa participação. Obrigado a você, professor Russo, uma boa tarde a todos, bons estudos e bom trabalho. E não esqueçam de avaliar a aula, tá? Um abraço a todos.